Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só como passou muito rápido! A nossa aulinha foi logo ontem, pouquinho tempo atrás, e nós já estamos de volta. E hoje a gente tem uma aula muito legal para vocês. Para começar, qual que é o nosso esquema mesmo? Quem é que lembra? Eu acho que você já deve saber. Então vamos fazer a nossa oração? Vamos falar com o Senhor Jesus para convidá-lo a participar dessa aula com a gente? Feche os seus olhos daí, que eu vou fechar os meus olhos daqui. E vamos juntos conversar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por mais essa aula do MK. Te peço, em nome de Jesus, que seja nosso convidado nessa aula, que possamos aprender, que possamos praticar tudo aquilo que será nos ensinado hoje. Em nome de Jesus, amém. Crianças, hoje eu estou num lugar muito legal. Hoje eu saí das aulinhas das salas do MK. Hoje, se você for ver, a tia Elaine está num lugar diferente. Você por acaso sabe que lugar é esse? Mas antes a gente vai ler a palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, eu acho que você está, vamos abrir comigo lá em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 4 a 11. Vamos acompanhar com a tia Elaine? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para a outra, o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito Santo e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outras, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Olha que precioso que nós aprendemos aqui na palavra de Deus em 1 Coríntios 12. Ele fala que cada um recebe um dom, recebe uma habilidade. Aí você pensa assim, puxa, a tia Elaine está aqui, num ateliê de costura. O que nós fazemos num ateliê de costura, você sabe? Eu acho que você deve saber, hein? Isso mesmo, nós costuramos. E aí você pensa assim, depois de ler a palavra de Deus, tia Elaine, será que eu preciso saber costurar? Claro que não. A boa notícia é que não. Porque a palavra de Deus ela foi clara em dizer para nós que cada um recebe um dom diferente, conforme o que o Senhor espera de nós. Hoje, na nossa aula, nós falaremos de uma pessoa que tinha um dom. E era um dom de falar em línguas estranhas? Era um dom de oração? Porque existem vários dons. Você pense aí, será que você tem algum dom?
Será que o papai tem algum dom que você acha muito legal? Algo que ele sabe fazer muito bem? Ou a sua mamãe? Deixa eu te contar um segredo. Eu amo ensinar. Gosto muito de ensinar. Muito feliz quando eu faço isso. E a minha alegria é saber que você está aprendendo. E as outras pessoas que eu tenho a oportunidade de ensinar, aprender também. E quando a gente faz isso com alegria, porque o Senhor diz que nós temos que fazer tudo para Ele com alegria. Então, nós seremos muito abençoados e abençoaremos também outras pessoas. Na história de hoje, nesse cenário lindo, nós contaremos a história de uma mulher. Essa mulher, ela costurava. Isso mesmo, ela era costureira. Aí eu te pergunto, tia, o que será que faz uma costureira? E aí eu vou te perguntar, a costureira ela só costura? Mas o que ela costura? O que ela usa para costurar? Quais os acessórios que ela usa? Olha só, a tia Elaine trouxe um monte de coisa legal. A pessoa para costurar, ela usa agulha e o agulheiro, senão ela espeta o dedo. E essa pessoa da nossa história, ela usava isso. Essa pessoa da nossa história, ela usava linhas de várias cores. Essa pessoa da nossa história, ela também usava uma fita métrica para medir tudo direitinho. Essa pessoa da nossa história, ela usava muitos tecidos, porque o que ela fazia tão bem que ela precisava de muitos tecidos lindos para que pudesse sair o melhor trabalho. Essa pessoa da nossa história hoje se encontra lá na Palavra de Deus, lá no livro de Atos, capítulo 9, versículos 36 a 41. Ai, se você está esperto aí e você já pegou a sua Bíblia, tenho certeza que você já abriu e você já sabe de quem vamos falar. Ah, eu acho que você já sabe, hein? Isso mesmo, nós vamos falar de Dorcas. Olha que legal. Dorcas, ela morava lá na cidade de Jope, que era uma cidade costeira no Mediterrâneo. E aí o que acontece? Era uma cidade em que vivia basicamente de pesca. Existiam muitos pescadores nesse lugar. E, consequentemente, haviam muitas mulheres viúvas e muitas crianças. Existiam muitas pessoas que precisavam de ajuda. Porque o mar, ele trazia os peixes, ele trazia o alimento para aquelas pessoas e o trabalho. Mas, às vezes, acontecia de pessoas perderem a vida no mar. Uma vez, numa certa ocasião, a Bíblia ela não conta muito sobre a história de Dorcas, mas ela fala que ela teve um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro que ela teve com ele, os seus olhos foram abertos, ou seja, ela começou a prestar atenção na necessidade dessas pessoas que moravam lá em Jope. Essas mulheres viúvas, essas crianças que às vezes não tinham como ter o seu alimento, às vezes faltava roupa. E aí, Dorcas, ela era uma costureira. E era uma costureira muito talentosa. Ela fazia vestidos, ela fazia túnicas, ela fazia muitas coisas. Olha só, os vestidinhos que Dorcas fazia. Um mais bonito que o outro. Olha esse! Eu imagino que ela gostava muito de fazer o que ela fazia. Era um dom que Deus deu para ela. E ela fazia túnicas, fazia
capas e fazia muitas outras coisas. E aí, Dorcas, ela teve a ideia e o desejo de ajudar aquelas pessoas através do seu dom, aquele dom de costurar que foi dado por Deus. Porque lembra que cada um recebe um dom diferente. Uns sabem costurar, uns gostam e sabem dar aula, outros gostam de orar. E aí Dorcas costurava muito bem. E aí ela começou a fazer as roupinhas e ajudar as pessoas que precisavam. As pessoas precisavam e ela ia e ajudava, fazia as boas obras. Ela era uma missionária. Ela falava do amor do Senhor para as pessoas e ela ajudava. Era com atos também. Mas aconteceu uma coisa muito triste, sabia, crianças? Num determinado momento, Dorcas ficou muito doente. E aí, ela veio a morrer. Olha que triste isso. Aquelas pessoas que Dorcas ajudou e aquelas pessoas daquela cidade, elas gostavam demais dela. Elas admiravam e tinham respeito por ela e eram gratas por toda a ajuda que ela já tinha dado a elas. Aí elas lembraram, as pessoas de lá, os cristãos de lá lembraram que numa cidade muito próxima, em Lida, estava Pedro. Lembra que Pedro, ele era um missionário? Nós já falamos muito, lembra que na aula passada, numa das aulas passadas, nós falamos que Pedro ficou preso. E aí, de repente, através da oração das pessoas, ele foi liberto. Então, Pedro continuou fazendo a obra missionária. Ele não parou, que era também um dom dado por Deus e um chamado para que ele pudesse ir e pregar o evangelho por onde ele passasse. Aquelas pessoas de Jope ficaram sabendo que ele estava naquela cidade próxima e foram procurá-lo. Ele estava naquela cidade e mandaram-se pessoas conversar com ele e falar e contar tudo que Dorcas tinha feito por aquelas pessoas e tudo que tinha acontecido. E olha só, Pedro parou o que ele estava fazendo e foi até Jope para ver e ouvir as pessoas que estavam lá. Quando chegou lá, aquelas pessoas começaram a contar tudo que Dorcas tinha feito. E mostraram roupas, mostraram os mimos que ela tinha feito para aquelas pessoas. Pedro, então, pediu que aquelas pessoas levassem ele até onde Dorcas estava. E aí chegou lá, tinha viúvas, estavam muito tristes. Ele pediu que todas as pessoas saíssem de lá. E ele ajoelhou e ele orou ao Senhor, pedindo por Dorcas. Em seguida, ele falou, levante-se. E Dorcas levantou. Puxa, que legal, Dorcas voltou a viver. E olha só, Pedro pegou e levou até onde estavam todos os seus amigos. Todos os amigos dela que estavam ali, preocupados. E Dorcas continuou fazendo a missão dela de ajudar as pessoas que precisavam. E aquelas pessoas sabiam e eram muito gratas pelo que ela já tinha feito. Aí nessa noite, crianças, a gente pode falar de duas pessoas. Nós podemos falar de Dorcas e nós podemos falar de Pedro. Dorcas, como a tia já falou, ela tinha um dom. E ela usou esse dom para o reino de Deus. Pedro também tinha um dom e ele tinha um chamado muito importante. E ele também sofreu aflições, perseguições e mesmo assim
ele fez o que o Senhor gostaria que ele fizesse. Na nossa vida, nós podemos encontrar dificuldades, como os nossos amigos da nossa história encontraram. Mas nós devemos ser corajosos e nós devemos buscar os nossos dons, saber naquilo que nós somos bons. Aí você pensa assim, puxa, tia Elaine, eu sou criança. Será que eu devo procurar saber qual é o meu dom? Claro que sim. Mesmo criança, você deve buscar. Se você gosta de um instrumento, se você gosta muito de ler a palavra e falar da palavra de Deus, então você tem que estudar muito. Se você gosta de ser um bom amigo e dar conselhos, ou mesmo quando você não sabe o que dizer, você chega perto daquele amigo e dá aquele tapinha nas costas e dizer como ele é importante para você e principalmente para o Senhor Jesus. Você também pode ser bom nas redes sociais. Aí você fala assim para mim, nossa, mas mesmo criança, eu conheço muitas crianças que são boas nas redes sociais. E nessa hora, você pode fazer algo muito legal, com o auxílio dos seus pais e dos seus responsáveis. Você pode ir lá, você pode mandar esse vídeo, essa aula maravilhosa que nós falamos hoje, sobre dons, sobre buscar os nossos dons, os nossos talentos, praticar, usar na obra de Deus, porque isso agrada ao Senhor. Aí você pode mandar esse vídeo para alguém que você gosta. Você pode ainda curtir, dar um joinha, porque isso é muito legal. Isso mostra que é relevante, que você se importou, que você gostou de ouvir a mensagem de Deus nessa aulinha. Você também pode se inscrever nos nossos canais, nos canais das mídias da igreja, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Puxa, que legal, você vai saber tudo o que acontece. E ainda, não pode esquecer, hein? Tem que ativar o sininho, porque aí você vai saber todas as vezes que tiver uma aulinha do MK e algo importante, e você vai poder ser um missionário de Jesus e mandar para as pessoas que devem ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esses missionários que nós falamos, que nós viemos falando durante tantas aulas, das aulas virtuais que nós estamos tendo. E para terminar nossa aula, crianças, eu deixo um desafio, hein? A tia Elaine anda colocando muitos desafios. E o nosso desafio dessa semana é que você possa orar ao Senhor, que você possa meditar no que nós lemos hoje, lá em 1 Coríntios 12, 4 a 11. E que você possa perguntar ao Senhor qual o talento que você tem para que você possa desenvolvê-lo, você possa aprender mais sobre ele e possa se tornar muito bom naquilo que o Senhor escolheu para que você fizesse para ajudar na obra de Deus um dia. Então, que essa semana você possa orar e você possa pedir ao Senhor que te mostre aquilo que você é bom ou aquilo que você deve aprender. Eu tenho certeza que o Senhor vai te responder, porque Ele responde às nossas orações sempre. Eu quero te dizer que nós estamos com muita saudade de cada um de vocês. Nós lembramos dos rostinhos de cada um de vocês e que vocês são importantes e relevantes na nossa vida. Nós não vemos a hora de estar próximo de vocês, para a gente dar aquele abraço gostoso, para a gente conversar e para a gente trocar muitas risadas. Crianças, para encerrar nossa aula, nós vamos orar, tá bom? Feche os seus olhinhos daí e eu fecho os meus olhos daqui. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse dia, obrigada por essa aula e por tudo que aprendemos sobre os dons. Que o Senhor possa, Pai, nos mostrar aquilo que nós somos bons, para que nós possamos praticar na obra de Deus e possamos assim te alegrar. Abençoe cada família que está em casa e cada criança. Em nome de Jesus, amém.
Crianças, estou com saudade, mas fica aqui aquele super beijo e aquele abraço bem apertado. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.